Boa noite, meus irmãos. Eu queria começar a nossa reflexão desta noite perguntando, tá? Eu acho que está tudo certo aí, né, Vanessinha, com os slides. Mas eu coloquei uma primeira expressão para pensarmos. E eu não sei se você já passou por alguma situação em que pensamentos desse tipo, e se, já invadiram a sua mente ou o seu coração. É um tipo de pensamento que acaba gerando muita angústia, porque geralmente o que acompanha esse em si, ele envolve falta de controle, falta de conhecimento, e eu costumo dizer que pensamentos desse tipo é como se fosse aqueles lenços usados por mágico. Eu não sei se você já viu alguma passe de mágica dessa forma, em que puxa um lenço de uma cor, e aí quando começa ali a puxar, tem um lenço de outra cor amarrado, e quanto mais puxa, mais vai saindo o lenço ali da manga do mágico. E eu costumo dizer que pensamentos assim são dessa forma, porque quanto mais eu pergunto, e se alguma coisa, e se tal situação, outra sensação, pensamento, talvez até mais catastrófico, começa a tomar conta da nossa mente. E uma coisa que eu tenho aprendido é que um sinal de crescimento emocional e espiritual é quando a gente consegue, de certa forma, lidar com esse tipo de pensamento em si. E aí, se você olhar, você pode até colocar um X nesse e se, e transformá-lo num outro tipo de pensamento. Dá mais um toque aí, que eu acho que a gente precisa aprender a substituir o pensamento e se por pensamentos do tipo ainda que ou apesar de. E eu não sei se você tem passado por alguma situação assim, em que parece que as coisas fogem do controle, fogem daquilo que é o esperado, as coisas não andam bem e a tendência é pensar, olha, como é que vai ser? Será que e se? E Deus ele começa a nos ajudar a pensar numa outra direção, olha, ainda que isso esteja acontecendo, e aí a gente começa e precisa trazer a nossa mente, ao nosso coração, esperança. E é muito interessante porque eu não combinei com o pastor Paulo, e se você estava aqui pela manhã, o pastor Paulo pregou sobre esperança. E a temática da nossa pregação também está em torno disso, acerca da esperança que a gente encontra nas Escrituras. E o texto que eu trouxe para a nossa inspiração está ali no livro de Isaías, no capítulo 9. Eu já vou lhe convidar a ler, abrir para ler comigo esse texto. Um texto conhecido, um texto que para mim tem cara de Natal, tá? Não vai ser projetado o texto, mas eu vou lhe convidar a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 9, e a gente vai ler do verso 1 ao verso 7. Isaías 9, verso 1 ao verso 7. Você pode aí acompanhar no seu aplicativo ou na Bíblia impressa em mãos. E na minha versão diz assim, Isaías 9, do verso 1 ao verso 7. Primeiro verso: este tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel, e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros a repartir os despojos. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados. Servirão de lenha para o fogo, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará com que isso aconteça. Amém. E só para contextualizar um pouquinho sobre
esse texto, esse capítulo 9, o livro de Isaías. Eu não sei o quanto você conhece de Israel, da história aqui trazida por Isaías, mas após a morte de Salomão, o reino de Israel ele foi dividido em dois. O reino de Israel, como ficou sendo chamado, que era o reino do norte, e o reino de Judá, que era o reino do sul. Isaías foi um profeta chamado por Deus para pregar ali no reino de Judá, no reino do sul. E ele foi profeta durante o reinado do rei Uzias, do rei Jotão, do rei Acais e também do rei Ezequias. Nesse período aqui que nós estamos lendo, o reinado estava ainda sob a autoridade do rei Acais. E Israel já sofria ali invasões por parte do Império Assírio, que era a grande potência mundial da época, um império extremamente poderoso e extremamente também maldoso, diante da maneira como tratava o povo que eles dominavam, o povo que eles invadiam. E Deus levantou não apenas Isaías, mas vários outros profetas para orientar o seu povo e trazê-los para perto dele. A palavra de Deus ali para Isaías e através de Isaías e de outros profetas era: olha, se arrependam. Não permitam que a corrupção, o pecado e a maldade estejam no meio de vocês. Voltem-se para mim. Se vocês estiverem perto de mim, eu me voltarei para vocês. Mas se vocês estiverem longe, se vocês se afastarem, vocês estarão realmente debaixo da escuridão. Vocês estarão distantes de mim e vocês vão sofrer as consequências disso. Infelizmente, o povo de Israel, assim como nós, até hoje, mesmo sabendo aquilo que nós deveríamos fazer, a gente acaba fazendo aquilo que desagrada a Deus. E por conta disso, e você pode até continuar lendo depois o livro de Isaías, não apenas o reino de Israel, mas o reino de Judá pagou o preço pela desobediência. Mas o que há de mais fantástico nesse texto e por que eu trouxe ele diante dessa ideia do e se e do ainda que? Porque, embora houvesse ali uma profecia de que algo muito ruim iria acontecer, da destruição que viria, ainda assim, o povo poderia ter uma esperança. E eu não sei como é que anda a esperança hoje no seu coração. Eu não sei quais desafios você tem enfrentado. Eu não sei quais têm sido as dificuldades que tem acompanhado aí a sua vida, tem marcado talvez até essa semana. Eu não sei se em algum momento veio pensamentos, olha, e se tal coisa aconteceu? Talvez por que isso está acontecendo? Mas a palavra de hoje, ela tem como ideia resgatar justamente essa esperança, para que a gente lembre, olha, Deus, Ele continua no controle ainda que. Deus continua sendo Deus apesar de. E aí, uma primeira coisa para trazer a nossa memória, a nossa lembrança, é que a nossa história, ela ainda está sendo escrita. Isso é uma coisa que eu gosto muito de pensar e que eu gosto muito de lembrar aqueles com quem eu tenho a oportunidade de conversar. Porque geralmente o nosso olhar para a nossa realidade é um olhar extremamente recortado, é um olhar extremamente afunilado. A gente tem uma tendência de olhar somente para o hoje. E com isso a gente esquece tudo aquilo que Deus já fez, momentos até parecidos com esse que a gente já viveu, em que passamos por alguma dificuldade, em que questionamentos nos assolaram e que Deus trouxe resposta. Deus colocou alguém no caminho, Deus levantou um médico, Deus levantou um amigo, Deus fez com que aquilo que precisava acontecer até como resposta chegasse. Mas quando vem a dificuldade de novo, parece que aquilo tudo é deletado e a gente começa a novamente se angustiar. Ou quando a gente olha para frente, quando a gente olha para o futuro, e a gente está num momento em que isso é extremamente comum, final de dezembro, aliás, começo de dezembro, final de ano, a gente mudando, se preparando para iniciar um novo ano, e talvez haja aí questionamentos e dúvidas acerca de 2025, talvez coisas que façam parte do seu dia a dia, talvez, olha, esse ano a gente vai precisar se mudar, a gente vai precisar, ou a gente vai finalmente adquirir a nossa casa, o nosso apartamento, olha, tem que mudar os meninos de escola, olha, tem uma cirurgia que eu estou adiando esse ano todo, mas 2025 meu médico já disse que eu tenho que fazer. Eu não sei o que 2025 lhe aguarda, nem sei o que ocupa a sua mente, mas é importante a gente lembrar disso, olha,
Deus, Ele ainda está escrevendo a nossa história. A nossa história ainda está escrita, ainda está sendo escrita. E para pensar no livro, tá? O capítulo que você está hoje, ele é acompanhado por capítulos que antecedem, mas por capítulos que ainda virão. Eu não sei quando você lê livro, se você já vai para a página final. Tem gente que lê livro assim, né? Que lia a revista assim também, né? E vai lá para o final, para até saber o que vai acontecer e não ficar ansioso, e aí começa, ali volta para o começo. Não dá para fazer isso na nossa vida. Não dá para a gente ler os capítulos finais. Eles ainda estão sendo escritos e graças a Deus por isso. Porque eu não sei se eu ia querer saber os capítulos que se sucedem justamente por conta da nossa ansiedade, pela busca que nós costumamos ter do controle. É por isso que eu queria que você lembrasse disso e guardasse isso. Olha, a sua história ainda está sendo escrita. E é muito interessante porque no versículo 1 ele já começa dizendo isso. Olha, este tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. E claro, aqui você vai precisar voltar para o capítulo 8. Inclusive, na Bíblia judaica, esse primeiro verso ele faz parte do verso 23 ainda do capítulo 8. E faz muito sentido fazer parte do capítulo 8 ainda, porque o profeta Isaías está falando todo o cenário, tá, de destruição, de desespero que viria a acontecer. Mas ao mesmo tempo que ele fala, olha, isso aqui vai acontecer, ele já traz uma palavra de esperança. O tempo de escuridão e desespero não vai durar para sempre. E eu acho que essa é uma palavra muito importante também para a gente guardar, para a gente olhar. Olha, ainda que haja desespero, ainda que haja escuridão, o tempo de desespero e escuridão não vai durar para sempre. O tempo talvez das vacas magras, tá? Não vai durar para sempre. Não há nenhuma tristeza que dure para sempre, não há nenhuma ansiedade que dure para sempre, e não há também nenhuma dificuldade que dura para sempre. Assim como também aquilo que é bom, aquilo que são os momentos de alegria, eles também passam. E é por isso que a gente precisa viver por inteiro, tá? Por completo, cada situação. Lembrando que a nossa história ainda está sendo escrita. E para onde você olha, vai fazer total diferença, tá, para a sua caminhada. A direção que você decide olhar determina o tom da sua caminhada. Se eu ficar olhando só para trás, a minha caminhada hoje vai ser influenciada por isso, tá? Se eu olho só para frente, a minha caminhada também vai ser influenciada por isso. Mas se eu olho para o alto, a nossa caminhada, ela vai ter um tom completamente diferente. E é isso que Isaías tenta trazer. Inclusive, se você voltar para o capítulo 7, ali no versículo 9, há uma expressão muito interessante de Isaías, que ele diz assim, olha, se vocês não crerem com firmeza, não permanecerão firmes. E a Bíblia ela é rica, né, desses trocadilhos. Olha, eu preciso, para permanecer firme, crer também com firmeza. Tá? Como é que você tem crido? Onde? Em quem você tem colocado a sua fé? Para onde você olha vai determinar o tom da sua caminhada. E nós temos constantemente aqui trazido nomes de oração, nomes e pedidos de oração diante dos desafios que alguns irmãos vivem, inclusive na área da saúde. Mas também nós temos sido extremamente abençoados por testemunhos. O irmão Edmilson acabou de trazer o testemunho dele, mas tem tantos outros, né? Nossa irmã Aurélia, né, que tem sido também ali sustentada pelo Senhor. E eu confesso a você que quando eu preparava a pregação de hoje, eu não sei se ela está nos assistindo, mas eu lembrei muito também de Patrícia Rose, que é irmã nossa e que tem enfrentado uma séria enfermidade. E eu acho que há um mês atrás, de outubro para novembro, o tempo está passando tão rápido que eu até estou um pouquinho perdido no tempo, mas a Patrícia, ela esteve numa situação extremamente difícil ali no hospital. E eu lembro que as palavras, inclusive, dos médicos que acompanhavam, eram extremamente desanimadoras. E eu lembro que eu tive a oportunidade de ir ali e orar, inclusive foi até um dia antes de vir aqui para o culto, orar com ela, orar com o Ricardo. E Patrícia ali, ela estava até sem forças para reagir à oração. Eu lembro que ela não conseguiu nem abrir os olhos. Eu apenas percebi o babucear no final, uma expressão que eu entendi como amém.
E uma semana depois, exatamente uma semana, no domingo seguinte, quando eu voltei ali, eu já vi uma outra pessoa. E tudo aquilo que eram as falas médicas, né, Deus mostra que Ele tem todo o controle. A história dela ainda está sendo escrita. A nossa história ainda está sendo escrita. E para onde eu olho, vai determinar o tom da minha caminhada. Eu não sei se você tem andado desesperado ou desesperada, mas decida olhar para o caminho certo. Decida olhar, na verdade, na direção correta. Não é nem para trás, nem para frente, mas para o alto. E você vai perceber, tá, aquilo que parece tão assustador, ganhar proporções bem menores. Porque o Deus a quem a gente serve, Ele é infinitamente maior. E é por isso que eu trouxe que em quem eu coloco a minha fé e como eu vivo a minha fé, tá, é determinante para todo o processo que eu estou vivendo. Independente de que processo seja esse, em quem está a minha fé e como eu vivo essa fé, vai determinar todo o meu processo. E aqui é interessante, a gente está no texto de Isaías, que a palavra do profeta se cumpriu. A gente leu ali sobre a situação do povo de Naftali, o povo de Zebulon, e o texto lá de 2 Reis, capítulo 15, 29, ele nos diz que durante o reinado de Tiglat-Pileser, rei da Síria, durante o reinado ali do rei Acais, houve essa invasão do rei da Síria, que invadiu e conquistou Ijon, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Quedes e Azor, tomou Gileade e a Galileia, essa região ali onde estava a tribo de Zebulon e Naftali, inclusive toda a terra de Naftali, e deportou o povo para a Síria. Aquela vivência aqui da história que a gente chama do exílio, né, ali do povo para a Síria. Mas é muito fantástico aqui perceber, é impressionante e renovador na nossa fé, quando a gente percebe que, apesar do passado de dor e de sofrimento, um futuro totalmente diferente estava sendo preparado. E a gente precisa crer nisso, que Deus está preparando um futuro bem diferente. Na verdade, esse é o grande diferencial da fé judaica, da fé cristã também, a certeza, a crença de que Deus é quem conduz a nossa história. Por mais desanimador que pareça ser o cenário, Ele conduz, Ele continua no controle. Independente de qual seja a dor, de qual seja o sofrimento, Deus, Ele continua no controle. E sabe o que me chama a atenção? Porque haviam 12 tribos, mas aqui são mencionadas 2 tribos, né? Zebulon e Naftali, que passariam por essa dificuldade. E quantas vezes nós nos questionamos, por que eu? Por que eu estou passando por isso? Por que comigo? Né? Por que justamente a enfermidade? Por que o câncer mais uma vez na nossa casa? Por que o desemprego? Né? Por que essa situação no casamento? Né? Por que justamente comigo? E uma coisa que eu tenho conversado com alguns à minha volta, fruto inclusive do meu aprendizado, é que eu aprendi a mudar o porquê comigo para por que não comigo? Será que eu sou tão melhor assim do que todas as outras pessoas que não poderia passar também por uma situação assim? E a gente precisa entender que Naftali, Zebulon, aquelas tribos também estavam sujeitas a essas mesmas situações. Mas o que eu acho maravilhoso é que esse porquê comigo e o porquê não comigo tem a ver não apenas com aquilo que é negativo, mas também com aquilo que é positivo. Quantas vezes a nossa oração ela é atendida? E a gente precisa pensar, olha, que maravilhosa a misericórdia de Deus, porque eu não mereço. Mas ainda assim, comigo, Ele fez isso, comigo Ele agiu. E o agir de Deus ele não está condicionado às expectativas e determinantes humanos. E por que eu falo isso? Porque Zebulon e Naftali não era nem a mais importante, nem a menos importante. Mas é exatamente assim que Deus trabalha. Se você for no texto bíblico, você vai ver que os escolhidos de Deus, os separados de Deus, os usados por Deus, eram aqueles que muitas vezes nem eram destaques ali onde estavam. Eu lembro de Gideão falando ali com Deus, mas eu sou o menor da minha família, da menor tribo
do teu povo. E assim Deus escolheu Gideão para usar. A gente vai para a genealogia de Jesus. Você já parou para ler ali? Abre Mateus capítulo 1. Não precisa fazer isso agora não, mas depois lê com calma os nomes que aparecem. E aparece o nome de 4 mulheres ali. Todas elas, tá, não deveriam, a olhos humanos, né, diante daquilo que é o nosso crivo, estar ali presente. Nós temos uma prostituta, uma mulher que enganou o sogro, uma estrangeira, e Deus ali usando pessoas, tá, que não pareciam ter qualquer tipo de destaque, mas escolhendo justamente elas. Por que elas? Por que eu? Porque Deus tem um plano muito maior, e não compete a nós definir, nos compete apenas crer, confiar e nos permitir sermos usados. Mas só para fechar ainda esse primeiro versículo, eu estou ainda no primeiro versículo, tá? Acho que a gente vai mais ou menos até umas 10 hoje. Perceba que a gente tem um passado, um presente e um futuro aqui revelado. E o passado, ele fala, olha, o tempo de escuridão e desespero, eles vão passar. E o futuro, finalzinho do versículo 1, ele fala que até a terra de Zebulon e de Naftali, mesmo sendo humilhada, ela se encherá de glória. E se você abrir lá em Mateus 4, tá, você vai ver exatamente o que está sendo dito aqui. Esse texto de Isaías 9, depois ele é trazido de volta pelo evangelista Mateus, e ele vai mencionar aquilo que é o ministério de Jesus, começando na Galileia, e mencionando aqui Isaías 9, dizendo, olha, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Tá? Um bom tempo se passa, e aquilo que havia sido profetizado aqui, que se seria vivido na Galileia, não foi vivido nesse momento. Mas lá na frente, Jesus vindo, ele começa o seu ministério justamente ali. Na escuridão vem a luz. E é por isso que a nossa história ainda está sendo escrita. O passado pode ser de desespero e escuridão, mas o futuro é uma promessa de glória. Tá? Não glória nossa, mas glória dele através daquilo que ele vai fazer em nós. Através daquilo que ele quer fazer no nosso casamento. Através daquilo que ele quer fazer na nossa casa, na nossa família. E sabe qual é o nosso papel nisso? Nenhum. A gente só precisa crer. É ele, por ele, para ele e através dele. Mas deixa eu passar para o segundo ponto, que eu vi que vocês se preocuparam quando eu falei das 10 horas. A gente precisa entender e se abrir para aquilo que Deus tem preparado. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente pede e até reclama de muitas vezes não receber. Mas eu penso também que muitas vezes a gente não se abre para viver aquilo que Deus tem para nós. Ele até quer agir, ele até quer operar o milagre na nossa casa, mas a gente não abre a porta para ele. Tá? Lá em Apocalipse 3, ele diz isso, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. E eu, conversando de vez em quando com algumas pessoas aqui no gabinete, alguns me perguntam, mas pastor, por que Deus ainda não começou essa obra? E às vezes a pergunta que eu preciso me fazer, olha, mas eu já ouvi a voz, eu já abri a porta, porque se eu quero que ele faça, mas eu continuo no controle, significa que a porta ainda não foi aberta. Tá? E quem que precisa abrir a porta? Aquele que ouve a voz. E às vezes a minha luta é porque na minha casa as coisas ainda não aconteceram, porque ela ainda não fez, ele e ela ainda não se abriu, mas eu que estou ouvindo a voz, eu preciso abrir a porta. E eu abrindo a porta, ele vai começar a trabalhar, inclusive na minha vida primeiro. E a partir daí as coisas vão começar a mudar. E eu digo isso por quê? Porque lá no versículo 2 ele vai dizer, olha, o povo que andava na escuridão verá a grande luz, para que os que vivem na terra de trevas profundas, essa luz ela possa brilhar. E a partir daqui, o profeta Isaías ele começa a apresentar 4 promessas centradas em Cristo. E a primeira delas é justamente que a vinda do Messias traria luz na escuridão. Tá? E aqui é muito interessante porque lá na frente, no livro de João, no Evangelho de João, quando Cristo é apresentado, João vai trazer a vinda de Cristo através dessa simbologia também da luz, a luz que brilha. E aqui é muito interessante, tá?
tá? Pode até colocar aí já o versículo 2. Aqui é muito interessante porque a luz no texto bíblico, tanto no Antigo Testamento como no Novo também, e aqui uma influência até grega, luz está muito ligada à questão do conhecimento. Aquela ideia de que a gente conhece, a gente passa a conhecer, e é como se iluminasse dentro da gente. E o próprio Cristo vai dizer, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A luz traz essa libertação, a luz traz conhecimento, a luz traz direção. Eu não sei se você já precisou andar num lugar totalmente escuro, né? De vez em quando a gente precisa trocar uma fralda no meio da noite e a luz do celular faz uma diferença danada para a gente conseguir trocar ali a luz. Trocar a luz é ótimo, né? Trocar a fralda sem acordar a criança, ainda que seja com um pequeno facho de luz. A luz, por menor que seja, ela faz total diferença. E a promessa aqui que Isaías traz é que a vinda de Cristo e a presença de Cristo em nossa vida, ela traz essa luz na escuridão. E não importa o quão escuro esteja, tá? A gente consegue fazer até um gradiente aqui, uma gradação daquilo que é o quanto iluminado está. Mas escuro é escuro. A escuridão, ela nos atrapalha de qualquer forma. E não importa o quão escuro esteja, a luz de Cristo, ela traz diferença. E eu estava até olhando uma poesia, inclusive judaica, que traz justamente isso. Olha, quanto mais escura a nuvem, mais claro o arco-íris. E eu achei isso tão interessante, porque às vezes a escuridão ali, ou a intensidade da escuridão da nuvem até nos assusta. Mas é tão maravilhoso a gente imaginar que, olha, se está muito escuro, isso é sinal, sabe de quê? Que o arco-íris que vai vir depois dessa escuridão, ele é ainda maior. E essa é a esperança que nós podemos ter, tendo Cristo em nossas vidas. A promessa que Isaías traz é a alegria da conquista. E no versículo 3 ele diz, olha, tu multiplicarás a nação de Israel e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti como camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros a repartir os despojos. E é tão maravilhoso ver isso, porque eu fico imaginando o desafio que o povo estava vivendo, e a promessa que chega são respostas diante dos problemas. Diante da escuridão, a luz. Diante da falta de colheita, diante da guerra, a alegria. A alegria, inclusive, do despojo, né? Da gente poder ali compartilhar. E a gente não vive uma realidade de guerra aqui, mas não tem alegria maior para aqueles que vivem a guerra, de quando a paz chega, e mais do que isso, de poder ali compartilhar os resultados daquela guerra. E a palavra do Senhor é justamente isso, olha, se o desafio é a escuridão, Deus trará a luz. Se o desafio é a guerra, é o conflito, creiam na alegria, tá? Deus ainda fará você sorrir, mesmo que nesse momento a sua vida esteja marcada por tristezas. E essa confiança que nós temos é pela presença de Cristo em nossa casa, é pela presença de Cristo em nosso meio. E a presença de Cristo, perceba aqui, que ela não acontece da nossa maneira, do nosso tempo. Isaías está falando isso, e depois disso, sabe o que veio? Um exílio. Anos. Pelo menos ali 70 anos, né, ali sofrimento, e depois disso ainda um Império Romano que passa a invadir, que passa a dominar, e depois de muita expectativa de um Messias é que ele chega. Inclusive essa geração, ela não viveu a promessa que estava sendo apresentada, mas viveram pela fé. E é esse o convite que nós também recebemos do Senhor. Um convite, inclusive, que o apóstolo Paulo lá fala em Romanos, olha, de crer contra a esperança. Pode ser que você ainda não esteja vendo a mudança que você gostaria de ver no seu marido, na sua esposa. Pode ser, inclusive, que você ainda não esteja vivendo aquilo que você gostaria de viver. Mas a gente precisa crer na promessa da luz, da alegria, e a promessa também da libertação e do alívio. Versículo 4 diz, pois tu quebrarás o jugo da escravidão que os oprimia, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros, quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. E aqui é tão interessante porque sempre que se fala sobre o jugo da escravidão, o povo de Israel sabia muito bem o que estava sendo dito aqui. Eles haviam passado pela escravidão ali do Egito, tá? E eles haviam já passado por outros momentos de
opressão. E eles sabiam do libertador. Eles sabiam que Deus é realmente um Deus que liberta. Eu não sei se você já teve essa experiência com Deus, de não apenas ouvir falar, mas de viver a experiência do Deus que liberta. Se não teve, eu oro para que você viva. Agora eu preciso dizer uma coisa, tá? Para viver a experiência da libertação, a gente acaba passando pela experiência da opressão, da escravidão, do sofrimento. Mas se passar por ela, lembre, há um libertador, alguém que promete libertação e alívio. Jesus depois vai trazer até essa palavra também, veja, de aliviar o fardo. Ele vai dizer, né, olha, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deus, Ele não está distante à sua dor. Ele não está surdo à sua dor. E se a dor ainda está presente, talvez tenha algo ainda a ser trabalhado. Mas Ele é alguém que ouve, que liberta e traz alívio. Creia nisso. Mas há ainda uma quarta promessa, que é a promessa da paz. No versículo 5 nós lemos: as botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue da batalha serão queimados, servirão de lenha para o fogo. Eu não sei se você consegue visualizar essa cena, tá? Mas eu lendo isso, eu consigo imaginar que é a cena de guerra. E ele começa a mencionar que, olha, as botas, que eram tão importantes para as proteções, para a proteção, e os uniformes manchados de sangue, eles agora estão amontoados, tá certo? E eles estão sendo queimados, porque eles não mais são necessários. Por que não são mais necessários? Porque a paz que foi tão buscada, ela foi alcançada. E aqui é fantástico, porque ele não fala que o exército precisou fazer alguma coisa para vencer. A paz que eles passam a viver é uma paz que o próprio Cristo realiza na nossa vida. E é uma paz, inclusive, que começa dentro de nós. E uma coisa que me preocupa é que muitas vezes nós guerreamos, inclusive com quem está à nossa volta, tá certo? Para que a gente possa encontrar essa paz. Mas essa paz é uma paz que começa dentro de nós e começa a se expandir para fora. E mais do que isso, é uma paz que dispensa qualquer tipo de arma de guerra, tá? Eu tenho repetido muito isso à minha volta e é algo que eu creio, tá? Inclusive eu já preguei até para os irmãos sobre isso lá em Zacarias, no capítulo 4, quando ele fala, olha, não é pela força, não é pela violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. A paz que Deus quer trazer para a sua casa, para a sua vida, ela dispensa qualquer armamento de guerra. Inclusive, se você precisou até aqui usar, o que Deus está prometendo, olha, a gente vai juntar tudo isso e até a fogo, porque a paz virá justamente a partir do momento que você entregar e você confiar. Você já brincou de cabo de guerra? Lembra dessa brincadeira? Tem uma corda, né? A gente brincava muito, eu lembro disso aí, inclusive quando era junior aqui, de vez em quando a gente tem algumas atividades, algumas brincadeiras, e aí os meninos para um lado, meninas para o outro, para puxar, para ver quem ganhava. E o cabo de guerra, se a gente puxa com muita força, a gente se machuca. E às vezes as nossas guerras, elas têm sido vividas assim. A gente puxa, a gente às vezes puxa da mão do próprio Deus. Ao invés de confiar e descansar, a gente fica segurando e a gente só se machuca. A gente só machuca o outro. Por isso, confie. E permita que essa paz que Deus traz comece a brotar aí dentro. Viva essa paz e permita que ela se expanda para aqueles que estão à sua volta. E por último, a última lembrança que eu queria trazer é que Deus, Ele é a resposta para tudo aquilo que nós esperamos. E às vezes a gente ora pedindo uma resposta, né? E a gente fica esperando a resposta que Deus vai dar. Mas eu queria dizer para você que Ele é a própria resposta. Por que eu digo isso? Tá? Eu vi aí, e aí vai vir um texto, mas não é o texto que eu quero trazer para vocês. Tá? É um problema que a gente chama de Ctrl+C, Ctrl+V. E aí eu quero ler com vocês o versículo 6. Tá? Vai ter aí um outro texto. Mas é um versículo que é muito conhecido e, como eu falei, ele inspira muito a gente no Natal. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso,
Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará com que isso aconteça. E aí você pode passar o próximo slide, porque eu quero trazer diante disso aqui 4 títulos desse Messias prometido, que é a nossa resposta. Resposta, inclusive, para o que o povo aqui do reino de Judá estava precisando e resposta para nós ainda hoje. E o primeiro título que a gente enxerga aqui é o título de Maravilhoso Conselheiro. Tá? E a gente pode pensar na ideia de conselheiro hoje em dia, até como aquele que traz um conselho, um aconselhamento, que é fantástico, mas maravilhoso conselheiro aqui, a gente pode lembrar para aquilo que o povo estava vivendo, tá certo? E quantas vezes o texto bíblico fala sobre conselhos que os reis recebiam, e como muitas vezes a gente vê isso, por exemplo, na própria história ali de Absalão, quando assume o governo, e ao invés de ouvir o conselho dos anciãos, ele vai ouvir o conselho dos seus jovens amigos, e aquilo faz com que o reino, inclusive, seja destruído ali, e haja a cisão, como eu falei no começo. Mas quando a gente ouve que Jesus, ele é esse maravilhoso conselheiro, pode colocar o próximo, a gente percebe que ele vai trazer a orientação, o direcionamento e a segurança que nós precisamos. Aquilo que você precisa hoje para a sua vida, talvez para essa semana, para uma decisão que você tem que tomar, ele é o maravilhoso conselheiro. E quando Isaías fala isso, a gente pode lembrar da onisciência, um dos atributos do nosso Deus. Ele sabe todas as coisas. Ele tem o conhecimento e o controle de todas as coisas, e a gente pode confiar e buscar esse maravilhoso conselheiro. Mas há um segundo título, Deus forte. E aqui é maravilhoso porque a gente está num cenário de conflitos, de guerra. E que bom que a gente pode confiar, e aqui a ideia do forte é um adjetivo muito usado para os guerreiros na época. Que bom que a gente tem um guerreiro, o guarda de Israel, né, que peleja por nós. Ou como nós vemos no salmista, olha, de nada adianta a gente querer proteger a nossa casa, guardar a nossa casa, guardar as nossas finanças, se a gente não confia naquele que é o Deus forte. E quando a gente fala sobre Deus forte, a gente lembra de um segundo atributo de Deus, a onipotência dele, o Deus que tudo pode, o Todo-Poderoso. Nenhuma causa é difícil demais para o nosso Deus. Ele pode todas as coisas. Ele é o Deus forte. E talvez você esteja até pensando nisso. Olha, mas será que ele se preocupa com isso? Parece tão pequeno diante desse Deus. Esse Deus forte é também grande. E ao mesmo tempo que ele é grande, ele é próximo. Tá? E é por isso que vem o terceiro título, o Pai da eternidade. Tá? Ele é Deus forte, guerreiro, mas ele é Pai. E ele mesmo pergunta, olha, que pai? O filho pedindo algo, ele não vai ali ouvir e atender. Quando se aproximar dele, lembra disso, olha, ele é o conselheiro maravilhoso, ele é o Deus forte, mas ele é também o Pai eterno, o Pai da eternidade, tão próximo que é como se ele nos colocasse no colo diante das dificuldades. E aqui a gente vê o atributo da onipresença dele. Ele está presente em todos os momentos, nos bons e nos ruins. Não há onde eu tente me esconder, como diz o salmista, que Deus ali já não esteja. E como é maravilhoso pensar nisso. Já parou para pensar nisso? Que ele não apenas está, mas ele já está. Porque essa a onipresença dele faz com que ele esteja à nossa frente. E é aquela situação em que a gente tem uma cirurgia para fazer e a gente pode ficar muito tranquilo. Olha, ele já está lá. Tá? Ele não vai chegar comigo, ou ele não vai chegar depois. Ele já chega à frente, preparando tudo. E eu não sei se você já passou por isso, mas eu já ouvi muitos testemunhos e já vivi experiências assim também, que quando a gente chega, já foi tudo preparado por ele. Tá? E é assim que ele trabalha. É o nosso Deus Pai eterno, onipresente. E o quarto título, o Príncipe da Paz. E que maravilhoso saber que ele governa, ele é príncipe, mas ele governa com paz. E ele nos traz a paz que excede
todo o entendimento. Nosso mês de novembro foi marcado por essa temática, né? A gente conversou muito, né? Conversamos sobre a paz também. Inclusive, a última pregação da quarta-feira, pastor Roberto usou ali o texto de João 14, falando sobre a paz. E a gente precisa entender que a paz não é a ausência de guerra. Quando a gente lê no texto bíblico paz, que é a palavra shalom, tá? Essa palavra ela é muito mais profunda. A paz, shalom, ela tem a ver com plenitude. Ela tem a ver com inteireza, com abundância. Tá? Tem a ver com aquilo que Deus realmente promete para nós. E já parou para pensar nisso? Que Deus está de braços abertos, estendendo a paz, estendendo essa vida em abundância. E a gente muitas vezes é quem vira o rosto e acaba não se abrindo para viver isso, porque a gente quer do nosso jeito, quer do nosso controle. Abra mão. Deixe Deus ser príncipe da paz na sua vida. Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. E aqui a gente lembra de um quarto atributo, que é a soberania de Deus. Deus tem sempre o melhor para nós. E como é que eu sei, pastor, que tudo isso vai se cumprir? Como é que eu sei que isso aí que o senhor está falando é verdade? Eu não sei se alguém já lhe perguntou isso. Tá? E aí o texto bíblico ele já nos traz a resposta. Como é que eu sei isso? Versículo 7, que fecha essa perícope que nós lemos, esse trecho que nós lemos. Isaías diz: o zelo do Senhor dos exércitos fará com que isso aconteça. Não é porque você merece, e graças a Deus por isso, né? Porque não é porque nós merecemos, mas é porque o zelo dele fará com que isso aconteça. E o zelo do Senhor é uma expressão que é traduzida em alguns textos, por exemplo, como ciúme. Você já deve ter visto sobre isso no texto bíblico, até se perguntado, como assim ciúme? Deus tem ciúme da gente. Essa palavra zelo, o cuidado dele. E alguns tentam traduzir, olha, o que seria esse zelo? Essa palavra aqui, zelo. Essa palavra aqui no hebraico é a palavra quiná. E é uma palavra difícil realmente de traduzir, porque ela tem a ver até com paixão. E aí parece algo tão distante daquilo que a gente imagina o nosso Deus. Mas aqui a gente poderia pensar que a paixão de Deus, o zelo de Deus, o grande engajamento de Deus é fazer cumprir as próprias promessas. E não porque eu mereço, tá certo? Mas é porque Ele é fiel ao que Ele mesmo promete, porque Ele não pode ir de encontro a Ele mesmo. E há um comentarista bíblico que ele diz o seguinte: o zelo é a manifestação visível de toda a dedicação de Deus à sua aliança. Não é simplesmente emoção, mas um comportamento ativo, levando Deus a agir de forma decisiva para realizar os seus planos redentores. E Ele promete isso. E sabe o que é mais maravilhoso? Porque sabe qual é a comprovação desse zelo? Ele já cumpriu. O maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, esse menino que iria nascer, ele já nasceu. E a grande razão do mês de dezembro, do Natal, na verdade, das nossas vidas. É isso que a gente cultua, é isso que a gente agradece. E Ele cumpriu. O Deus forte, Pai da eternidade, conselheiro maravilhoso, já está presente. Eu só preciso me abrir para viver aquilo que Ele tem para mim. E é por isso que eu termino dizendo, olha, somente creia, somente entregue. Pode ser que você não consiga ver nada, olha, está tudo na escuridão, não consigo ver. Creia, apesar de Ele é Deus e Ele está trabalhando. Pode ser que você não esteja vendo ainda a olhos nus, tá? Mas Ele está trabalhando e Ele vai cumprir porque Ele tem zelo com as próprias promessas.